Então, novamente, bem-vindos à nossa aulinha. E eu gostaria também de saber se vocês não têm problema. Às vezes eu acredito que ficou alguma vez o rosto de vocês ou alguma foto ali no vídeo, mas eu estou deixando eles como não listados. Então, só as pessoas que entram como link podem ver. Vocês não têm problema com isso, né? Beleza? Se alguém tiver um problema, me escreva ali no chat e eu tento identificar. Eu coloco uma tarja preta nos olhos. Não, mentira. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês também podem me interromper pelo chat ou pode falar, tá? Fiquem à vontade, não tem problema. Se tem alguma dúvida, se está ficando estranho, se não, olha, não estou entendendo. Por enquanto, a gente tem tocado coisas mais básicas, então acredito que a gente, por enquanto, não tem tanta dúvida. Mas vamos lá. Alguma pergunta? Então, vamos começar. Eu vou projetar aqui minha tela. Perfeito. Bom, então vamos lá. Então, hoje a gente vai ver unidades da composição e bases de cálculo. Este aqui é um conceito muito importante, por quê? Porque normalmente a gente lida com diferentes unidades, a gente já viu filosoficamente, mais intrinsecamente, que eram as unidades, como fazer uma análise de dimensões que estão atreladas a essas unidades pode ajudar a gente a entender um pouco mais a física e os fenômenos que estão envolvidos nos nossos sistemas, que no final a gente vai levar isso para processos e outras coisas da vida diária, tá? Mas a gente aqui vai focar em bases de cálculo, que é uma ferramenta, por dizer alguma coisa, se é algo importante na questão que a gente pode simplesmente supor uma quantidade, porque a gente tem algumas propriedades que não variam com a quantidade de matéria que a gente tem no sistema, tá? Então, qual é o objetivo de hoje? Hoje a gente vai apresentar as unidades da composição, as bases de cálculo, e eu vou falar um pouquinho de temperatura e pressão no final, tá? Simplesmente porque ele tem uma particularidade. Eu já falei disso, só queria reforçar aqui nesta. Então, a gente ainda está nesta parte de sistemas de unidade e análise dimensional, tá? A gente já a partir da aula que vem vai começar os balanços materiais, que é o mais o que tem mais de conteúdo neste curso, tá? Porque tem várias minúcias que a gente tem que trabalhar. Então, mas aqui com este capítulo de hoje, a gente vai fechar essa análise dimensional, essas unidades, tá? Esse aqui de hoje é importante para a gente começar a contextualizar os balanços, tá? Então, simplesmente a gente viu que a gente tem um sistema e simplesmente a gente colocou uma fronteira e a gente usou esta equação simplesmente para fazer uma contagem nesse sistema. Então, a gente simplesmente tem o fluxo que entra menos o fluxo que sai, mais uma produção menos um consumo, e a gente tem um acúmulo. Este acúmulo simplesmente seria uma quantidade que varia no tempo. Eu deixei isso aqui já mais explícito nesse slide, e aqui simplesmente a gente que fez? A gente pegou um sistema qualquer, eu fiz vários, eu fiz até uns vídeos com alguns outros sistemas que parecem um pouco mais complexos, mas no final a gente começa a fazer o sistema um pouco mais simples, ver que a gente que pode supor, e simplesmente a gente começa a ver que importa do que entra e do que sai, do que se produz, do que se consome, para entender o acúmulo também, ou a gente também viu que pode ser que não tenha acúmulo, a gente vai ver isso também. A gente usou esta equação, né, e fez um balanço de U, que era uma unidade qualquer, a gente usou dinheiro, a gente usou concentração, a gente usou massa, a gente usou várias coisas. Então, acho que a gente usou volume, mas você poderia usar várias coisas se elas se conservam. É mais simples, senão você teria que colocar alguma coisa aqui de geração, que é mais complicado. E o que acontece? A gente vai trabalhar tudo com correntes de processo, ou tudo que a gente está fazendo no sistema simplesmente para colocar uma caixa, e esses fluxos a gente chama de entrada ou de saída,
e o processo pode ser uma caixa, pode ser algo mais sofisticado, só que a gente representa, imaginar, tipo, hipoteticamente como uma caixa quase sempre, e estes fluxos, a gente, essas setas, pode ser uma tubulação, mas por enquanto a gente não se está importando como chega esse material lá, né? Quando a gente trabalha com energia, a gente vai ver que a gente precisa colocar uma bomba ou precisa colocar um compressor, então isso tem que ser colocado lá, tá? Então, estas setas poderiam ser equivalentes a uns tubos. E isto aqui, quando a gente faz um pouco ele melhor, esse diagrama de fluxo, a gente, quando coloca as alarmes, quando coloca a instrumentação que a gente vai colocar e algumas especificações lá do próprio processo, a gente chama de PFD em inglês, que seria Process Flow Diagram, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar, a primeira vez que trabalha com propriedades extensivas e intensivas, tá? Vocês sabem o que é isso? Vocês alguma vez já olharam isso em alguma outra disciplina? Ou isso é novo? Alguém pode dizer ali no chat não ou sim, novo, beleza. Novo para todo mundo, quase. Ali tem algumas pessoas que estão falando, beleza? Então, o que acontece? Estas variáveis intensivas e extensivas, que você que entende, às vezes a própria palavra dá uma dica, né? Extensiva é de extensão, né? Intensiva é que ela não depende da extensão, tá? Então, o que seria extensão? Então, vamos supor, vou fazer aqui um desenho, aquele desenho que eu fiz ali, que está no início e que eu fiz em algumas outras aulas. Você tem vamos supor que você tem esse sistema, tá? Que é um volume, e a gente tem esse sistema. Agora, eu quero avaliar uma propriedade desse sistema. Por exemplo, eu vou pegar um elemento aqui bem pequenino, infinitesimal, um volume pequeno que vai ser sei lá, é um volume pequeno, um dB. Vamos colocar este seria volume, este seria eu vou colocar uma notação que seja mais familiar para vocês não pensarem em alguma coisa estranha. Volume, e isso seria um dB, certo? B com tracinho eu não sei se vocês já conhecem isso, B com tracinho volume e V velocidade, tá? Porque às vezes eu trabalho aqui, a gente trabalha aqui com velocidades e com volumes, então eu normalmente faço essa diferença para você não ficar viajando, tá? Porque até eu próprio às vezes posso me confundir, então eu faço com esse tracinho volume para distinguir, tá? Beleza, então vocês sabem que, por exemplo, você tem uma massa aqui completa, você vai ter uma massa associada a este sistema, né? Se eu pego, então vamos a colocar aqui, para que seja mais fácil de entender. Vamos a colocar aqui na sua. Eu tenho o sistema todo e o elemento. Esse elemento simplesmente é este negocinho, né? Então, este aqui que eu tenho aqui. Eu coloquei ele aqui, tá? E o sistema é o negócio todo. E esse aqui seria... Ah, e eu estou acostumado a colocar isso, e dB. Beleza? Então, qual seria a massa do sistema? A massa do sistema, vamos supor que M. Qual seria a massa do elemento? Seria igual à massa do sistema? Vamos supor que ele é homogêneo, completamente homogêneo. A massa do elemento seria igual à massa do sistema? Vocês que acham? Não, né? Vai ser diferente, vai ser sei lá, um dm, vai ser uma massa. O volume do sistema vai ser igual ao volume do elemento? Também não, né? Mas, vocês se lembram da densidade? A densidade por definição, massa sobre volume, certo? A densidade do sistema seria a mesma densidade do elemento? Ou seja, uma pequena parte seria igual.
Sim, verdade. Tá certo. Então, por exemplo, esta propriedade aqui não depende do tamanho do sistema. Tá certo? Então, não depende do tamanho do sistema, o que é uma coisa muito interessante, porque você poderia analisar só para este elemento, e se você, por exemplo, tem uma mistura ou alguma coisa, você poderia dizer algo sem se importar, se você está analisando só a densidade, você não se importaria pelo tamanho do sistema. Estas aqui são propriedades extensivas, e esse aqui é uma propriedade intensiva, tá? Esta não depende do tamanho do sistema, e esta sim depende, certo? Ficou claro? Então, por exemplo, há outras propriedades que são muito interessantes, ou simplesmente características do sistema que elas não variam, que também é muito bom. Por quê? Porque a gente pode analisar o sistema simplesmente em função de algumas variáveis intensivas, e a gente pode supor uma extensiva. Então, por exemplo, eu posso supor a quantidade de massa do sistema, e depois simplesmente eu posso depois simplesmente ver o que acontece com minha mistura. Isso vai ficar mais claro quando faça mais exemplos, mas vamos fazer um exemplo simples aqui, tá? Então, por exemplo, este aqui é vamos supor que ele é eu vou ter, só para ficar mais simples, eu vou simplesmente dizer que isto aqui é simplesmente um separador de corrente, tá? Simplesmente eu coloquei ali, e ele divide cada uma, aqui fica 0,7% de A, não, vai ficar, vamos colocar, fica 70% de A, e aqui fica 30% de A, tá? Então, simplesmente seria um processo no que seria que está entrando um fluxo A, e está saindo um D, que aqui sai uma parte de A, e aqui sai um B, que sai uma parte de A, certo? Simplesmente está entrando e se está dividindo. Perfeito. Então, a gente está misturando, vamos dizer que a gente está com um vodka. Quanto tem de etanol um vodka? Mais ou menos. Então, vamos fazer um balanço de um vodka. Então, tem vodka, mais ou menos quanto tempo? Aí 30%. Mais ou menos 32%. Vamos supor que são 30%. Isso seria em quê? Em peso, em volume? Se eu tenho 30%, vamos supor que eu só tenho vodka, no vodka tenho água e álcool. Vamos supor que eu só tenho essas duas coisas. Se eu tenho 30% de álcool, quanto seria a porcentagem de água? Qual seria a lógica? Vamos supor que funciona em massa. Vamos supor que isso aqui é massa, tá? Porcentagem em massa. 70, exatamente. Por quê? Porque você não pode ter mais do que 100%, certo? As duas coisas, se você só tem dois componentes, que aqui é etanol e água. Se você tem um deles, você já tem outro restante, certo? Porque ele tem que somar 100%. É lógico, tá? É lógico, mas às vezes você pode se confundir. Vamos a fazer um vodka saborizado, por exemplo. Então eu coloco, então tenho três ingredientes. Então tenho etanol, eu tenho um saborizante, que vem líquido, e eu tenho água. O saborizante, então, o saborizante, que é uma mistura aí, ele é 3%. Quanto seria de água que tem no sistema? Então, o sistema, exatamente. O sistema tem que ter 100.
tá? 100%, o sistema é o todo, seria o 100%. Então, ele, como falou Andrei, 67 e fechou. Então, veja só, por isso aqui está o menos isso, porque isso são frações. Frações que é, simplesmente eu vou tirar este sobrenome de porcentagem e eu vou fazer o seguinte, o sistema como total vai ser 1, ou seja, vai ser o todo, uma unidade. E minha fração seria, por exemplo, eu tenho aqui, se eu vou usar a porcentagem, eu poderia ter simplesmente, tenho 0,3 de etanol, tenho 0,03 de, de saborizante. E tenho 0,67 de água. Certo? E mesma coisa, se eu não tenho, vamos supor que eu não tenho agora este, mas eu tenho 0,3 e 0,67. Se eu tenho isso, simplesmente seria, este seria, eu poderia colocar aqui, vamos chamar este, só um momento que chegou Luan, beleza? Então agora, vamos supor que eu vou chamar este de A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, certo? Então, estas frações normalmente eu vou chamar de x de A, ou eu posso chamar simplesmente como x de etanol também. Ou seja, x de... para extinguir elas. Isso normalmente a gente usa essa notação, tá? X de alguma coisa. Você poderia chamar de qualquer coisa. Não significa que está na corrente A, simplesmente um sobrenome que a gente pode colocar nas coisas. Então, se a gente tem x de etanol e x de água, por exemplo, como a gente encontra o x do saborizante? Então, a gente sabe que x de etanol mais x de água mais o x do saborizante, quanto tem, seria igual a o quê? Seria igual a o quê? Se você tem todas as frações e somá-las, todas elas vão ser igual a 1, porque você vai ter o sistema todo. Então, simplesmente, se eu faço x do saborizante seria igual a x de etanol mais x de água um momento que eu fiz um errinho aqui, seria 1 menos x de etanol e x de água, tá? Por exemplo, se tem 3 componentes. Aqui, por isso eu coloquei 1 menos xa e xa. Simplesmente eu chamei A da água. Fechou, tá? O que acontece com essas frações? Essas frações, vocês que acham? São intensivas ou extensivas? Alguma ideia? Pode colocar, não tenho ideia. Pode colocar, professor, estou triste. Vocês estão dormindo, gente? Eu estou ficando já preocupado. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Beleza? Mas está claro? Por enquanto? Estou pensando. Beleza. Olha só. Vamos supor agora aqui. Eu vou colocar o mesmo exemplo. Aqui tem aqui está entrando etanol e está entrando água, né? A gente já falou que este aqui era 0,3, este era 0,7, porque eles dois têm que somar 1. E aqui está saindo, quanto foi que coloquei? 70%, eu chamei esta corrente aqui de A, e aqui está saindo 70% de A, e aqui está saindo 30% de B. Veja aqui que isso não são frações, só é uma parte de A. Isto aqui seriam frações porque está identificando os componentes de essa corrente, certo? Isto aqui seria o todo da corrente, a corrente diferente do que a composição da corrente. Isto aqui, essas setinhas, a gente chama de corrente. Então, o que acontece?
se você não está tendo, não está correndo nenhum processo aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho que água sozinha, por exemplo, e você divide em dois copos, o que acontece com esses dois copos? A composição da água seria a mesma? Vocês que acham? Se eu tenho um copo, eu tenho uma jarra, tenho água, e coloquei parte dessa água em dois copos. É mais ou menos o que está colocando, está sendo colocado aqui, só que seria contínuo. Aqui está tendo uma vazão, nesta parte, está tendo uma vazão de água, está entrando, e está saindo aqui mais do que aqui, mas seria equivalente a ter uma jarra e colocar em dois copos ao mesmo tempo, continuamente. Ou uma mangueira e alimentar duas mangueiras de diferentes tamanhos, uma que sai mais e outra que sai menos. Isso seria mais apropriado, talvez, como exemplo. Então, o que acontece? Se você simplesmente divide, não está fazendo nenhum processo de separação nenhum, não está aquecendo, não está acontecendo nada, normalmente, simplesmente você vai ter a mesma composição, certo? Então, você vai ter 0,3 e 0,5 de etanol, 0,7 de água, 0,3 de etanol e 0,7 de água. E veja só que a gente não sabe quanta massa está entrando no sistema, certo? Se aqui tem 100 quilogramas, e isto aqui é fração em massa, porque você também poderia ter fração em peso, isto aqui não vai mudar, só vai mudar a quantidade que você tem na corrente. Ou seja, aqui estaria, se isto aqui é uma quantidade em massa, estaria saindo aqui 70 quilogramas e aqui 30 quilogramas, certo? Aqui 70 e aqui 30. Mas não significa que você esteja mudando a composição. Ou seja, essas frações são intensivas. Isso ficou claro? Sim? Se alguém não tem claro isso, isso é muito importante. Pode me dizer e eu tento fazer outro exemplo, tá? Então, se fale agora ou cale para sempre que fala nos casamentos. Pode falar. Olha só, aqui como funciona, por exemplo, minhas aulas. Você pode, por exemplo, eu sei nadar, tá? Eu sei nadar e vamos supor que a gente está no mar. Vamos supor que eu sei nadar melhor que vocês, por enquanto, estou ensinando. Se você se está afogando e você não me avisa, pode ser que eu não consiga ajudar você. Então você me tem que dizer se está se afogando, tá? Daí vai ficar mais fácil para identificar e tentar ir lá até você. Tá? Então, lembrem que eu estou aqui para explicar bem para vocês e ajudar vocês. Se você não entendeu, se você faça qualquer pergunta, não tem perguntas, não tem perguntas que não sejam válidas. Se você tem essa pergunta é porque alguma coisa aconteceu aqui que não ficou claro, tá? Professor. Sim. Então, tipo, quer dizer qualquer quantidade que tu tire do sistema total, então aquela porcentagem de 0,703 permanece a mesma, né? Isso, E exatamente. isso quer dizer a variável intensiva, certo? Exatamente. Por exemplo, Larissa, você gosta vamos dizer, fala alguma bebida que você goste. Me fala qualquer coisa. Sei lá, suco de uva. Suco de uva, vamos lá, suco de uva. Então eu vou apagar aqui um pouquinho. Vamos fazer um balanço de suco de uva. Aqui tienes um resultado da web. Nossa. Que foi isso? Ah, meu telefone agora está. Acho que eu estava conversando com ele. Beleza. Vamos lá. Então a gente vai ter aqui eu vou colocar uma cor mais simpática. Aqui a gente tem um sistema onde a gente está fazendo, a gente vai ver depois processos contínuos e processos em batelada, tá?
ou seja, processos contínuos e processos transientes. Beleza? Então, processo contínuo seria algo que eu estou alimentando continuamente alguma coisa. Vamos, por exemplo, fazer um suco. Vamos fazer um suco agora uma jarra. Você gosta de o suco natural ou você gosta daquele Clyde que já vem, ou esse negócio que vem em pó e você já faz? Eu gosto natural. Natural, beleza, vamos lá no natural então. Então, no natural você vai ter a água e você vai ter uma polpa, talvez, certo? Que seria a fruta. E vamos supor que você tem alguns sólidos, que seriam algumas sementes ou coisas do que fica que você não, vamos supor que você não conseguiu tirar tudo e ficou alguma parte, tá? Então, vamos estimar esses valores, mais ou menos quanto a gente pensa que tem um suco. Um suco seria para ser chamado suco, normalmente fala que tem 5% de fruta de verdade, né? Então, vamos no 5% que está a embalagem, às vezes. E vamos supor que tem 2% de sólido. E quanto seria de água? Eu estou fazendo isto em peso, tá? São porcentagens em peso. Vamos supor que estes 5 sólidos são 2%, então a gente teria aqui quanto seria de água? Simplesmente seria 100 menos 5 menos 2, né? Isso seria quanto? 90 e quanto? 93. 93, beleza. 93, então a gente sabe que aqui tem 93, certo? Agora, você tem o suco, vou ver se aqui tem uma cor que me lembre do suco de uva. Ah, esse está interessante, né? Vamos lá. Aqui eu tenho meu suco de uva. E fechou. Agora, o que acontece? Você tem um convidado que ele tem muita sede e você gosta muito dele. É uma pessoa muito legal. E você tem um copo grande e ele vem com uma criança que você vai oferecer um copo menorzinho, certo? Então você você é muito altruísta, você não vai deixar suco para você simplesmente vai servir para eles. E você colocou 70% aqui e 30% aqui pelos tamanhos do copo, né? É agora que eu fiz essa cor aqui. Então ficou aqui, né? Simplesmente porque este copo era maior e este copo era menor, beleza? Então você simplesmente fez essa operação. Agora, o que acontece? Você aqui tinha quanto você poderia ter? Sei lá, você tinha 200 gramas de suco no total, de mistura. 200 gramas de mistura. Então, se você tinha 200 gramas, quanto foi para aqui e quanto foi para aqui? Então, simplesmente a gente faz 200 vezes 0,7, certo? Para a gente saber quanto está no grande. Vezes 0,7. Então, você aqui tem 140. E se você tem 140 gramas, quanto teria aqui se você deixou tudo nos copos? Simplesmente seria 200 menos 140, ou seria 200 vezes 0,3, certo? Que seria 60. Simplesmente você vai ter os 200 gramas partilhadas nessa parte. Beleza? Você só colocou isto de aqui para cá. Você acha que a composição mudou? Alguém acharia que a composição mudou? O que achas? Acho que não.
Não, né? Porque ele continua sendo 93%, 5% e 2% do quê? De água, polpa e sólido, certo? E mesma coisa aqui. Então, veja só que a gente simplesmente está dividindo, mas isso não significa que a quantidade absoluta, ou seja, as correntes, sejam iguais. Porque aqui você tem 140 gramas e 60 gramas. Agora, vamos fazer... chegaram mais convidados que você teve que fazer um monte de suco a mais. Então, você já não pode usar essa mesma jarra, você fez um monte e você acaba fazendo 5 quilos de suco. Certo? Porque você é muito legal e faz suco para todas as pessoas que chegarem em casa, porque você adora o suco de uva e você quer que todo mundo compartilhe essa felicidade. Beleza, então você tem 5 quilos de uva, de suco de uva, e chegou uma galera aí grande, chegaram 7 pessoas. Daí você divide esse suco em essas 7 pessoas. Qual seria, você fez uma receita idêntica que foi ensinada pelos seus ancestros do suco de uva, um segredo lá milenar. Daí você tem a mesma receita, 93, 5 e 2, tá? Esse suco, embora seja maior, será que tem a mesma composição cada um desses copos que pegou o pessoal ali? Vai, né? Porque este não depende do tamanho, não depende. Essa é a composição, essa fração seria a quantidade que eu tenho. Outra coisa são os valores absolutos que eu tenho. Então, por exemplo, vamos supor que quanto de água tem este cara aqui, quanto de água tem esse aqui. Claro, de água ele teria 140 gramas vezes 0,93, certo? E esse aqui, de água. E quanto tem de água absoluta esse aqui? Este cara aqui tem 60 gramas, vezes 0,93, que seria a fração. Então, nesse caso, este copo teria 140 vezes 0,93. Este aqui seria 130,2 gramas. E esse aqui teria 60 vezes 0,93. 60 vezes 0,93, ele tem 55,8 gramas. E ele, se a gente soma estes, seria o mesmo que tem de água aqui no sistema, certo? Antes de ele vertir ali, porque a água não se transformou, ela simplesmente foi para 2 copos diferentes. É a água ou água? Eu não lembro o artigo, às vezes. Bom, fechou. Mas entenderam? A água, beleza, obrigado. Eu acho que o exemplo foi, obrigado aí pela pergunta, porque eu acho que fica mais esclarecedor. Agora, como eu poderia obter as frações a partir dos dados? Por exemplo, eu tenho quanta quantidade tem. Então, você simplesmente vai somar e dividir pelo total. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz, sei lá, uma receita de suco diferente e eu coloquei 100 gramas de água, vamos colocar um número mais aleatório para que fique mais legal, 153 gramas de água, coloquei 8 gramas de sólido e tem 12 gramas de polpa. Qual seria a fração de cada uma delas? Eu só vou fazer o exemplo de tirar a fração de água e os outros seriam idênticos. Como seria a fração de água? A fração de água seria igual à soma, seria igual ao que tem de água, que seria 153 gramas de água, sobre o total do sistema, que seria 153 mais 8 mais 12, que isso seria gramas totais,
certo? Então, essa quantidade vai ser a seguinte. Embaixo tenho 153 mais 8 mais 12. Embaixo tenho 173. Aqui, isto aqui é 173. Eu vou colocar esse número aqui para lembrar. E eu tenho, então, 153 dividido 173. Então, vai ser 0,88 gramas de água sobre gramas totais. Veja só que este aqui seria gramas de sólido sobre gramas totais. Veja que ele é adimensional, mas ele é grama sobre grama. Mais grama do que eu estou identificando sobre gramas totais. Isso ficou claro? Se você quer tirar a fração deste e deste, seria idêntico. Simplesmente você tem que colocar aqui, por exemplo, fração de este que está aqui, né? Fração de, você colocaria, por exemplo, fração de sólido, seria 8 gramas de sólido sobre 173 gramas totais. Ali você teria essa relação. E quanto vai somar essa fração? Aqui vai somar 1. Sempre vai somar 1. Então, você poderia nem calcular o último, simplesmente seria 1 menos os outros dois, você poderia ter o último. Ficou claro? Eu acho que ficou interessante o exemplo. Pode-se dizer que são concentrações, sim. Pode-se dizer que são concentrações, mas às vezes tem outras propriedades ali que não seriam necessariamente concentrações, mas normalmente são concentrações. Para efeitos deste curso, seriam concentrações, simplesmente. Esse aqui seria, frações seria como uma concentração, seria como uma composição, né? Mas a rigor não é concentração, tá? Seria uma composição. Mas sei lá, a pergunta ali que eu fiz foi só de acordo com o exemplo mesmo. Beleza. Com esse exemplo que tu deu. Beleza. Alguma dúvida? Gente, se vocês não entendem, eu tento explicar de outro jeito, tá? Se tem alguma dúvida, eu fico feliz de explicar, não tem problema. Ficou bem claro para mim, professor. Obrigada. Beleza, de nada. Quase todo mundo tem uma foto sorrindo, então eu acho que todo mundo está bem. Porque às vezes quando está em sala de aula parece que... Às vezes parece que a pessoa está olhando lá um chinelo no fundo da sala quando não entende nada, né? Fica como, meu Deus do céu, o que estou fazendo aqui? Mas eu tento, quando eu vejo esse disappointment na minha sala, eu tento fazer outro exemplo, até tento puxar alguma coisa mais contextualizada, tá? Porque eu sei que às vezes a gente perde um pouco a atenção ou a gente não entende. Se você não entende uma partezinha, às vezes você se perde e fica fora, né? Isso ficou claro? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos continuar. Então, nas unidades da composição, a gente tem esta gravidade específica. Eu não vou parar muito aqui, porque é uma coisa muito simples. Se vocês veem, muito na indústria do petróleo também tem gravidade específica. Às vezes, em algumas indústrias também trabalham com gravidade específica. Simplesmente, eles te dão um valor e significa que você tem que esse valor normalizado como uma densidade de referência. Então, que é uma densidade, lembrem que é massa sobre volume, né? Massa sobre volume, por definição. Mas, então, quase sempre que dá uma gravidade específica, que você pode encontrar isso tabelado também. Vão lhe dar um número que você tem que tratar esse número para saber com uma densidade de referência. Se falam a referência, você tem que ir a encontrar a densidade de referência e calcular sua densidade. Às vezes é para a gente ter um ponto de referência para se orientar, né? Vocês sabem que na engenharia, às vezes você precisa muitos insights, você precisa ter uma ideia, uma noção de uma ordem de grandeza, assim, para a gente entender. Tem pessoas que são muito experientes e fica um problema super gigante e simplesmente pegam e cheiram o problema
é 10, tá? Porque a experiência, às vezes, já é um bagulho bem interessante, porque você fica muito experiente, você consegue, às vezes, intuir algumas respostas de diferentes áreas, porque você faz contas rápidas, porque você começa a entender um pouco mais os sistemas, tá? Então, esta gravidade específica simplesmente é referência, se não fala nada, com a densidade da água líquida a 4 graus, tá? Então, por exemplo, essa gravidade de água líquida está aqui, eu coloquei em diferentes sistemas, aqui no sistema AES, American Engineering System, aqui eu coloquei no SI, e aqui simplesmente no CGS, tá? Então, você pode usar qualquer uma dependendo das unidades que você quiser ter, porque é uma gravidade específica, então você poderia simplesmente obter em qualquer ponto de referência. E vamos lá, por exemplo, aqui um exemplo, tá? Calcule a densidade de mercúrio em libras-massa por pé cúbico a 20 graus. A gravidade específica do mercúrio é 20 graus e 13,546. Calcule o volume efetivo ocupado por 215 kg de mercúrio, tá? É um problema simples. Então, simplesmente densidade igual a massa sobre volume. Veja só que aqui a gente tem... aqui a gente tem a massa do sistema. Aqui o volume é uma incógnita. O que mais a gente tem? A gente tem a gravidade específica. A gravidade específica, então, se a gente tem a gravidade específica, simplesmente este valor que ele é adimensional, mas isso significa que eu tenho a densidade que eu preciso, que seria o mercúrio, sobre uma de referência. Opa. Uma de referência. Como não falaram nada, como eu coloquei aqui, deve ser esta filha aqui. Então, a gente tem que usar este dado, 62,43, certo? Então, o que nós precisamos? Simplesmente, eu tenho isso, né? Veja só que eu tenho aqui a massa em quilogramas, então eu preciso também este fator de conversão, já misturando um pouquinho o que a gente já fez. E a gente tem esta densidade, simplesmente, a gente que faz? A gente precisa massa sobre volume e a gente simplesmente tem que a densidade do mercúrio sobre a densidade, essa densidade de referência seria igual a esta gravidade específica, tá? Então, como a gente faz? Simplesmente a gente faz esta continha aqui, tá? Então, eu coloco a gravidade específica. Eu posso fazer passo a passo aqui para que vocês não se percam. Eu deixei ali a conta, tá? Mas o que você simplesmente faz? Vamos fazer aqui que temos estes dados que são mais interessantes. Primeiramente, a gente precisa da densidade, né? Então, a densidade, então, eu sei que a gravidade específica, aqui eu coloco esse G, porque é Specific Gravity, mas você pode colocar qualquer coisa, gravidade específica, não tem problema. Ela seria igual a 13,546, vírgula, tá? É igual à densidade do mercúrio sobre a densidade da água líquida a 4 graus Celsius, tá? Isso significa, então, se a gente reorganiza para aquela incógnita que a gente quer conhecer, seria que 13,546 vezes, aqui eu simplesmente faço vezes a densidade padrão, aquilo lá, mas quanto ela? Aqui ela já é 62,43 libras massa por pé cúbico, então isso seria igual a... Só um momento.
13,54 meio vezes 62,43. Isso seria 845,67, seria libras-massa por pé cúbico, certo? Então, uma vez a gente tem as libras-massa por pé cúbico, a gente o que faz? A gente poderia, a gente precisa calcular o volume em FT. Então, a gente precisa esses 215 passar a libras-massa, né? Então, 215 quilogramas, se 0,454 quilogramas e uma libra-massa. ¿Cuántos serían kilogramas? ¿Cuántos serían libras-massa? Fechou? Então, simplesmente seria dividir. Vamos fazer como que chamaram de... a casinha do... Não. Não era cachorrinho, era chiqueirinho, né? Chiqueirinho. Acho que era chiqueirinho. Isso. Dividido 0,454. Beleza. Então, aqui seria simplesmente 473, mais ou menos 473,56 libras-massa. Beleza, a gente está quase lá. A gente tem já a densidade e a gente tem já a massa. Então, quanto seria o volume? O volume simplesmente é massa sobre... Vamos começar aqui. Densidade igual ao que? A massa sobre o volume. Certo? Porque eu pulo esse passo, às vezes você vai se perder, eu não quero que você se perca. Então, simplesmente ficaria volume igual a massa sobre densidade. Isso fica claro, né? Então, simplesmente meu volume seria igual a essa massa que eu encontro aqui, 473,56 libras-massa, sobre 845,67 libras-massa por pé cúbico e ficou aqui pela internos externos, fica em pés cúbicos, e isso ficaria 845,67. Isso aqui dá 0,559, mais ou menos, né? Pés cúbicos. Certo? Acho que eu fiz ele certo. Tem alguma dúvida? Tudo certo? Perfeito. Se alguém tem uma dúvida, fale agora ou cale para sempre. Se é tímido ou tímida, pode tirar o microfone e tossir para dar um sinal. Beleza. Então, ó, deu certo, viu? Mesma coisa. Aqui só fiz numa linha, mas é a mesma coisa. Não tem mistério. Só organizei aqui. O número 56 saiu de onde? A ver, vamos ver o 56. Cadê o 56? Ah, não, estou no 56. Esse aqui é SG, tá? Era isso? Era Specific Gravity. Gravidade específica. Beleza, vai ser Specific Gravity. Eu vou colocar uns pontos aqui. E vou reforçar ele aqui. Era isso? Se, e também uma coisa, né? Se por acaso você achou que entendeu, porque também tem isso, né? A gente às vezes acha, eu acho que entendi, mas você não entende, reveja os vídeos e se acaba não entendendo ou acha que
que eu cometi algum erro aqui, porque eu não faço gabarito, tá? Então, eu tento fazer na hora para que fique mais claro. A gente faz esse processo cognitivo junto. Então, se tem alguma dúvida, também pode me perguntar. Eu tenho um horário de atendimento, tá? Que seria segundas. Então, você pode me escrever um e-mail e a gente conversa. Pode marcar e conversa de alguma coisa específica rapidamente, tá? Beleza? Então, acho que ficou tudo tranquilo, tudo na paz, como falam também. Beleza. Agora, estas unidades dos fluxos. Eu já falei um pouco disso aqui, né? A gente tem taxas e a densidade a densidade é muito legal porque ela funciona tanto para taxas como para coisas que não são uma taxa. Por exemplo, se eu tenho, que seria uma taxa? Eu tenho, deixa eu ver se... Eu tenho aqui um sistema e ele está entrando a 1 quilograma por segundo, certo? Então, esse quilograma por segundo e tem um volume que seria, sei lá, 1 metro cúbico por segundo. Então, o que acontece? Se eu tenho a massa e o volume, ou tenho fluxo mássico e fluxo volumétrico, eles correspondem igualmente à densidade. Porque se eu tenho mesmo intervalo de tempo, eu estou analisando um intervalo de tempo específico e eu vou colocar, por exemplo, massa sobre volume. Isso está certo, né? Eu sempre, isso a gente já sabe. Mas vamos supor que você divide este M e este M entre delta T, o mesmo delta T, no mesmo intervalo de tempo. Aqui é como se você estivesse fazendo vezes 1 ou dividido por 1, né? Porque você está dividindo nos dois lados. A igualdade se conserva. Só que este cara aqui, massa, em um intervalo de tempo, seria um fluxo. E este volume, em um determinado tempo, seria um fluxo volumétrico. Seria levando em conta que eles estão na mesma escala de tempo, tá? Isso fica claro? Então, o material normalmente que a gente trabalha ele transportado. Então, a gente quase sempre trabalha com caudal mássico ou fluxo mássico, ou também se chama vazão mássica. E também a gente trabalha com volume sobre tempo, que se pode chamar caudal volumétrico, fluxo volumétrico, vazão volumétrica. Tem vários nomes. Aqui, simplesmente, vamos chamar de fluxo volumétrico e fechou, que seria o mais convencional que eu vejo ali que tem. Desculpa, gente. Um fluxo contínuo de água é canalizado para um cilindro graduado por exatamente 100 segundos, durante um período durante o qual são coletados 100 mililitros. Qual é a vazão volumétrica, qual é a taxa do fluxo? Isso vocês poderiam fazer facilmente, né? Simplesmente tem um período de tempo, tem um volume, e a gente sabe que é água. Então, água você já sabe a densidade, simplesmente pode encontrar em qualquer lugar. A densidade seria... a gente pode supor que são 1.000 quilogramas por metro cúbico, né? Aqui eu fiz ele, simplesmente você simplesmente a vazão volumétrica, se ela está em mililitros, você pode passar para metro cúbico, né? Porque simplesmente para você conseguir usar estes 1.000 quilogramas por metro cúbico. Você poderia encontrar a vazão e fechou. A vazão, o fluxo mássico, né? Esse aqui poderiam fazer tranquilo ou querem que eu faça? Esse aqui é bem simples, né? Simplesmente densidade igual a massa sobre volume igual a fluxo mássico sobre fluxo volumétrico, certo? E usando fatores de conversão. Aqui, simplesmente, para o fluxo, a gente já tinha, era 100 ml por 100 segundos. Isso foi o que foi colocado aqui, tá? Mais estes ml, então, 1.000 ml. Fazemos o fator de conversão. 1.000 ml seria 1 litro.
1000 litros, 1 metro cúbico, e a gente obtém em metro cúbico por segundo, fazendo essa conta, tá? Para a gente conseguir usar estes 1000 quilogramas por metro cúbico. Se você tem a densidade em outras unidades, você pode usar outras unidades, também não tem problema. Aqui simplesmente tem o fluxo mássico seria o quê? Fluxo mássico, se densidade seria igual a fluxo mássico sobre fluxo volumétrico, a gente simplesmente tem que fluxo mássico seria igual a densidade, ρ, vezes fluxo volumétrico. Então, aqui está a densidade, e aqui está o fluxo volumétrico, e a gente tem m ponto. Eu acho que agora ficou mais claro, né? Isso aqui não é muito complexo, mas a gente vai usar bastante m ponto, b ponto. Se tem alguma dúvida, também pode me falar, tá? Tem outras unidades da composição química, a gente tem mols, frações, a gente já viu um pouquinho. Elas estão em massa, em mol e volumétricas. Você tem que tomar cuidado em que tipo de unidades a gente está, tá? Por quê? Porque a fração, por exemplo, se é em mol ou é mássica, elas são muito diferentes. Lembre que mol é um jeito de a gente agrupar. Não sei se vocês se lembram do conceito de mol, vocês já fizeram vários cursos de química e tudo, mas... Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho algumas bolinhas. Só se vocês não se lembram. Sei lá, vou deixar assim. Pode ser assim. 2 bolinhas de um, 2 bolinhas do outro. Vamos supor que eu tenho bolinhas azuis e bolinhas amarelas, tá? Então, essas bolinhas azuis e essas bolinhas amarelas, o que acontece? Eu poderia simplesmente pensar em grupos, por exemplo, em mol seria grupos, então eu tenho bolinha azul, né? Então, por exemplo, eu coloquei estas bolinhas e eu misturei aqui neste negócio. Então, eu vou ter essas 2 bolinhas azuis. E eu tenho 2 bolinhas. Vamos dizer que eu tenho 3 bolinhas azuis para que não fique tão visível o negócio que são essas coisas. Só duas, né? Não tem nada a ver, simplesmente um exemplo hipotético. Poderia colocar 5, 10, tá? Então, por exemplo, vamos a fazer a fração. A gente usa normalmente no curso em massa, em volume ou fração em mol. Isto aqui seria equivalente a mol, porque são grupos. Então, seria... Vamos fazer a fração em bolinhas, certo? Se fosse fração em bolinhas, a gente... Quantas bolinhas tem aqui no total? 5, né? 5 bolinhas. Então, quanto seria a fração de azuis? A fração de azuis seria... vou colocar em azul. 3 bolinhas azuis. Sobre... Quantas bolinhas no total? 5 bolinhas que tem o sistema. Eu vou colocar só o B, tá? Porque já cansei de escrever bolinhas. B, sistema. Beleza. Isso seria quanto em fração? Seria 3 dividido 5. Seria 0,6. Beleza? Seria B azuis sobre B do sistema. Ou seja, seria uma fração. Ele seria dimensional porque seria bolinhas azuis sobre bolinhas do sistema. Certo? Agora, eu quero a fração de amarelas. A fração de amarelas seria
2 bolinhas amarelas sobre 5 bolinhas do sistema. E isso aqui seria quanto? Simplesmente seria 2 dividido 5.4. Mas a gente já poderia ter calculado por aqui. 1 menos esto aqui, já a gente saberia, né? Não teria problema. Então seria igual a 0.4, certo? Bolinhas amarelas sobre bolinhas do sistema. Agora, em peso, será que é a mesma coisa? Veja só que as bolinhas azuis claramente são menores. Vamos supor que essas bolinhas amarelas têm um peso de 1 grama por bolinha. Certo? Eu vou colocar outra cor porque... Então, estas aqui têm um peso que seria 1 grama por bolinha. E esses aqui, vamos supor que vai ser 16, né? 16 gramas por bolinha. Sei lá, pesa 16 gramas. É bem pesado, é outra coisa. É outro material e ele está maior, é mais denso. Você acha que a fração em massa seria igual? A gente teria que fazer a conversão, né? A gente teria que ver quanto de gramas tem no sistema das bolinhas. Então, vamos fazer essa conversão aqui. Tem 3 bolinhas, então, 3 bolinhas azuis. Então, uma bolinha azul são 3 gramas. Isso é 1 grama, né? 1 grama. E vai bolinha com bolinha e fica gramas azuis. Beleza. Então, aqui a gente tem 3 gramas. Isso fica claro? Agora a gente tem essa de 16. Então, como seria? Seria 2 bolinhas amarelas. Se uma bolinha amarela pesa 16 gramas, quanto ficaria? Vai bolinha com bolinha e ficam gramas amarelas. Então, aqui fica amarelo, então vamos lá. Seria 2 vezes 16. Aqui ficaria 32 gramas, certo? Então, o que acontece? Quanto tem aqui de fração em massa, se eu tenho estes pesos de cada uma das minhas bolinhas? Em massa, simplesmente eu teria o seguinte, eu teria, por um lado, a fração em massa de A seria igual a 32, que seria o total de bolinhas que eu tenho amarelas, sobre o total de sistema, que seria 32 mais 3 das azuis, né? Isto aqui está em gramas do sistema. Então, simplesmente seria 32 dividido 35, né? 32 dividido 35. Isso aqui seria 0,91, mais ou menos, certo? E quanto seria o outro? Seria, eu poderia calcular como, eu vou calcular aqui, tá? Seria x de azul, mas em massa, né? Seria 3 gramas sobre 35 gramas do sistema, ou simplesmente coloco 1 menos este e eu teria a parte em gramas. Então, veja que aqui é mais ou menos 0,009. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Veja só que eu fiz com bolinhas, mas se você fizer com mols, como você faria? Você teria, vamos supor que agora eu tenho só 2, assim.
Isso aqui poderia se intercambiar por hidrogênio, certo? E esta aqui seria oxigênio. E aqui você poderia trocar aqui 1 grama por mol, 16 gramas por mol, e esse seria o peso molecular, certo? Que você pode encontrar em uma tabela periódica, pode encontrar em uma tabelinha na internet, pode encontrar na Wikipedia, se quiser, qualquer lugar, tá? Em algum lugar confiável. Pode encontrar na base de dados do NIST. Então, veja só que eu fiz com bolinhas, só para ver o geral que é este assunto, mas veja só que é a mesma coisa. Mol é diferente do que massa. Mol, lembre que ele sempre vai te levar uma ideia de grupo, porque são uma quantidade de moléculas de uma mesma matéria que está se agrupando para formar um grupo que é chamado de mol, que são o número Avogadro de moléculas, tá? Então, você tem um grupo, mas isso não significa que esse grupo pese igual. Aqui eu deixei claro com umas bolinhas, mas você pode ter simplesmente diferentes substâncias. Você pode misturar hidrogênio com oxigênio, por exemplo. Isso ficou claro, gente? Alguma dúvida? Tudo na paz? Todos felizes? Tudo claro? Tudo cristalino? Tudo puro? Mais ou menos. Beleza. Me diz que você está achando de dificuldade. Ou simplesmente eu não entendi nada, professor. Pode ser honesto, não tem problema, tá? Não tem problema porque às vezes se você tem dúvida, todo mundo tem dúvida. Porque às vezes eu falo, tem perguntas? E você, eu não tenho perguntas, eu tenho todas. Também é válido dizer isso, tá? Não tem problema. O problema para mim é a organização das ideias, beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu estou alimentando aqui. Agora vamos colocar um problema um pouco mais específico. Eu estou colocando aqui hidrogênio e eu estou colocando oxigênio, tá? E aqui está saindo água, tá? Está saindo água. Então seria, aqui está colocando 2 e aqui está colocando, vou colocar aqui para ser mais exato, H2 mais O2, ele produz água. E aqui fica 1/2. Então, aqui estou alimentando 1 mol por segundo. Aqui estou alimentando 2 mol por segundo, tá? Esqueçam por enquanto aqui desta equação. Beleza? Se eu estou... vamos esquecer até que está produzindo água. Simplesmente ele não está reagindo. Ele só está em contato. O que acontece? Eu poderia simplesmente... Qual seria a fração... isso aqui está em mol, né? Quanto seria a fração em mol? A fração em mol, então, seria... seria qual? Eu vou colocar simplesmente aqui, fração em mol. Eu tenho a fração em mol de H2, por exemplo. Aqui nesta entrada, simplesmente seria... A fração seria 2 mol de H2 sobre o total do sistema, o sistema que seria 2 mol de H2 mais 1 mol de O2, certo? Então seria 2 sobre 3, 2 mol de H2 sobre 3 mol do sistema, que todo que tem. Isso quanto seria? Seria simplesmente
2 dividido 3 seria 0,66 periódico mol de H2 sobre mol do sistema, certo? Ele é adimensional. Seria mol de H2 sobre mol do sistema. Beleza. Agora, quanto seria a fração em mol de O2? A fração em mol de O2 simplesmente seria, a fração em mol seria 1 mol de O2, O2, não H2, que é o que está entrando, sobre todo o que tem no sistema. O que tem no sistema são 3 mols do sistema, né? E isso seria igual a 1 menos este, ou simplesmente você faz a operação, só tem 2 componentes, então aqui ficaria 1,33. Você poderia arredondar aqui para 67, porque seria mais ou menos 0,67, e aqui ficaria simplesmente 0,33, para que fique 1 quando você soma isso, né? Então, se você vai colocar aqui as frações em mol, seria... aqui eu tenho as frações em mol. Frações em mol seria H2 e O2. De H2 seria 0,67 e aqui seria 0,33. Beleza? Agora, as frações em massa. Então, vamos fazer de novo. Quais seriam essas frações em massa? Frações em massa, simplesmente a gente agora tem que converter para massa. Para massa como? A gente tem que ir a buscar na tabela periódica. Na tabela periódica, quanto pesa cada um deles, né? O peso molecular. Isso vocês já fizeram nos seus cursos de química. Quantas químicas vocês já fizeram? Eu acho que isso já está mais do que tranquilo. Peso molecular, oxigênio. Vamos ver aqui que sai. Aqui imediatamente sai, ó. Aqui eu coloquei peso molecular do oxigênio, já sai na hora no Google. Você pode buscar em várias partes, seria 16, né? Então, simplesmente o peso molecular é 16, mas 16 quê? Unidades de massa sobre mol, né? Então, seria... Eu vou colocar aqui... Peso molecular weight seria... Eu posso colocar em quilogramas, em gramas, qualquer coisa, simplesmente seria... aqui como é O2, seria 2 vezes oxigênio, então seria 32 gramas por mol. E aqui na tabela periódica é 1, mas como está diatômico, simplesmente seria 2, então este peso molecular aqui seria 2 gramas por mol. Fechou. Então, que você tem 2 gramas por mol, agora a gente tem que fazer, agora encontrar quanta quantidade de fração há em massa. Então, vamos lá. Eu vou encontrar a fração em massa de H2. Vou colocar outra cor. Isso seria igual ao quê? 2 mol segundo de H2. E eu tenho este peso molecular, então simplesmente 1 mol disso aí seriam 2 gramas, certo? Sobre isso aqui em massa, certo? Então eu coloco a mesma coisa, H2 vezes 2 gramas de 1 mol, beleza? E aqui eu tenho que colocar o peso do outro, que seria 1 mol, segundo, de que? Aqui tem 1 mol e 32 gramas, né? 1 mol de O2
Aqui é O2, aqui seria 32 gramas de O2, certo? Aqui é H2. Beleza? Mol com mol se vai, mol com mol se vai e fica aqui, este com este vai, e estas gramas vão com estas, aqui simplesmente ficaria. Em cima fica 4 gramas de H2, e aqui embaixo fica 4, mais, aqui fica 32 gramas do sistema, certo? Então, seria quanto? Simplesmente seria... Veja só que aqui está 2, e aqui está 2, e aqui 32. Perfeito? Então, simplesmente seria 4 dividido 4 mais 32. Seria ponto mais ou menos ponto 11. Beleza? Mais ou menos ponto 11. Agora, eu já tenho x de H2, né? Eu tenho que aqui é ponto 11. Eu preciso saber o do oxigênio. Simplesmente eu vou colocar 1 menos esse ponto 11 e eu encontro ele, né? Que seria o x em massa de oxigênio. Seria 1 menos ponto 11. E seria ponto 89, certo? Então, ponto 89. Veja só este exemplo que eu fiz aqui. Ficou bem detalhado. Veja só que estas frações são muito diferentes. Este exemplo que eu fiz aqui é idêntico ao das bolinhas, só que agora eu estou fazendo com mol. Veja que mol significa que é um grupo, ou seja, não significa que ele, ou seja, uma quantidade de massa, assim, como aqui a gente identificou quantidade de bolinhas, só que você tem, se vai fazer em massa, é diferente, você tem que saber quanto pesa cada bolinha, e aqui neste caso, você teria que saber quanto pesa cada elemento que você está colocando dentro do sistema o que você vai analisar. Então, veja claramente que a fração em mol e a fração em massa é muito diferente. Isso ficou claro? Agora? Alguma pergunta? Eu penso que você revise o vídeo e tente fazer os exercícios que eu vou colocar para você. Às vezes, você olhando não entende as minúcias das coisas. Você fazendo um exemplo, você vai entender. E se você não entende, eu tento dar um jeito também. Mas veja este vídeo com carinho e você vai entender o problema. Este mesmo exemplo eu acho que eu vou colocar lá no LER, tá? Para que você tente fazer. Por conta. O segundo foi cortado, sim. Aqui está, ó. Tem que pegar o exemplo e fazer passo a passo com acima. Isso, com calma. Beleza? Você tem que fazer com calma. Aqui, veja que aqui é um signo mais, então aqui também esse vai aqui. Beleza? Ou seja, segundo. Esta fração, sempre essas frações vai ser, aqui vai ser, por exemplo, as unidades dela vai ser massa do sistema, aqui seria gramas de o componente que ele é, que seria H2, sobre gramas do sistema, tá? Ele é grama sobre grama, e aqui seria mol sobre mol. Mol de H2 sobre mol do sistema, mol de O2 sobre mol do sistema. Também, já só que não é difícil, mas você tem que praticar para se lembrar dessas coisas, tá? Então, eu vou colocar alguns exercícios. Eu vou colocar este mesmo. Eu acho que eu vou simplesmente colocar com uns valores diferentes para você tentar fazer, tá?
vou colocar como H2CO2. Você vai ver o fácil que é. Procure os valores na tabela periódica. Se você vai procurar de hidrogênio, ali vai estar que perto de 1, né? Mas lembre que aqui eu estou introduzindo ele diatômico. Tá certo? Então, por isso é 2. Aqui também, o oxigênio é 16, mas eu estou colocando ele diatômico. Então, cada mol de O2 vai ser 32 gramas. Beleza? Bom, aqui eu trouxe uns exercícios, mas eu coloquei todos eles aqui entre os slides. Isso aqui vocês fizeram em outros cursos, então acho que nem precisa ser tão lembrado. Mas eu deixei todas as contas feitas ali, tá? Simplesmente era para vocês simplesmente colocar quanto de cada seguintes quantidades estão contidas em 100 gramas de CO2. Então, simplesmente, você tem 100 gramas de CO2 e você pode passar para mol de CO2, libras mol de CO2, mol de C, mol de oxigênio, mol de O2, gramas de oxigênio, gramas de O2 e moléculas de CO2, tá? Todas essas contas estão aqui, simplesmente a gente que precisa saber, a gente usa na tabela periódica, e na tabela periódica a gente vai, por exemplo, aqui na tabela periódica, carbono tem 12, oxigênio mais ou menos 16, certo? Você também poderia ir a encontrar quanto é CO2 na base de dados do NIST. Na próxima aula eu vou entrar lá no NIST e vou lhes mostrar onde você pega esses dados. Mas você também pode perguntar ao Google, né? Massa atômica, massa molecular de CO2, e ali vai aparecer. Não tem muito mistério. Mas você simplesmente pode colocar, somar ali as quantidades contidas, e usando a tabela periódica você se pode orientar. Esse azoto aqui, eu acho que, não sei se é só em Portugal que falam azoto, aqui também falam azoto, né? Ou nitrogênio. Bom, nitrogênio, né? Azoto. Então você pode pegar esses dados, tá? Bem simples, na tabela periódica, e a gente sabendo que este mais ou menos é 12, este mais ou menos 16, a gente simplesmente o que faz? A gente pega o peso molecular, ou a gente busca, e a gente pode começar a fazer todas as contas. Eu busquei ele exatamente quanto salia ali numa tabela, e diz que 44,01 gramas por mol. Daí eu começo a fazer as coisas, né? Então, em 100 gramas de CO2, então, se 1 grama de CO2, não, se 44,01 gramas de CO2 é um mol, então simplesmente um mol de CO2, eu vou cortar agora simplesmente gramas de CO2 com gramas de CO2, como se eu estivesse fazendo um fator de conversão, tá? E eu já vou ter, seria 100... eu fiz isso aqui, acho. Eu coloquei aqui no slide. Isso. Então, gramas de CO2 com gramas de CO2 vai e simplesmente fica em mol de CO2 e você faz a operação e fica com o valor certo. Beleza? Agora, libras-mol. Libras-mol, veja só que a gente, eu coloquei aqui um exemplo, tentei fazer ele. Quando você fala esse peso molecular, por exemplo, que aqui a gente encontrou que era, a gente encontrou uma tabela periódica que era 44,01 gramas por mol, ele poderia ser também 44,01 quilogramas por quilomol, tá? Desde que seja equivalente em cima e embaixo, você só teria que fazer a conversão. Isso também seria igual a 44,01 gramas por mol, e esto seria igual a 44,01 libras massa sobre libras mol. Faz alguns anos, não faz muito tempo, o pessoal aqui chamava de quilogramas mol, no quilomol, tá? Mas isso foi tirado pela IUPAC faz um tempinho também, mas, por exemplo, faz uns 15 anos se chamava de quilogramas mol, tá?
mas está quilogramas e quilomol agora. Simplesmente um quilomol seria quanto? Se eu tenho 1000, vamos dizer, simplesmente quero passar para quilomol, então 20 mil mol. Tenho 20 mil mol de alguma coisa. Eu quero passar para quilomol 1000 mol são 1 quilomol, certo? Então, simplesmente dividido 1000 seria 20 quilomol, certo? Esse seria o formato de passar. Então, aqui, quando você encontra o peso molecular, lembre que você pode ter qualquer uma dessas grandezas. Esse peso molecular estaria em gramas por mol, ou em quilogramas por quilomol, ou libras massa sobre libras mol, tá? Então, ali você já pode fazer os exercícios bem tranquilamente. Isso está nos slides. Se você tem alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Não tem problema. Se você vai fazer molde C, por exemplo, molde de carbono, quanto carbono tem ali em mol? Então, 100 gramas de CO2, certo? Se 44, mais ou menos 44 gramas de CO2 é um mol de CO2. E eu tenho aqui quantas mol? Aqui, sim. Em 1 mol de CO2, eu tenho 1 mol de C. Então, eu já consigo encontrar as mols de C. Este cancela com este com este, e fica em mol de C. Se eu vou fazer o de oxigênio, seria o quê? Seria 100 gramas de CO2. Se 44 gramas de CO2 é 1 mol de CO2, eu vou cancelar aqui simplesmente porque cada mol de CO2 tem 2 mol de oxigênio, certo? Aqui tem 2 mol de oxigênio. E aqui ficaria simplesmente o mesmo valor que aqui, mas aqui ficaria o dobro. Isso fica claro? Isso simplesmente para dar uma lembrada das coisas que você vai fazer na química lá, simples. Para moléculas, a gente simplesmente tem que usar a conversão de moléculas. Mas se eu fiz isso aqui, eu fiz as operações, tente fazer com calma, tá? Aqui eu fiz todas as operações. Simplesmente aqui, ó. Dá o mesmo que deu em mol de CO2, né? E aqui simplesmente dá o dobro. Que aqui cancelo este, e fica em mol de oxigênio. Mol de O2 simplesmente ficaria a mesma coisa que ficou de C, tá? Esses aqui ficam iguais porque a massa... a massa fica igual. E moléculas, simplesmente a gente tem que usar este número de moléculas que é 6.022 por 10 a 23, que esse também que é chamado de número de Avogadro, né? Advogadro, imagino que é aqui. Então, beleza? Isso é bem simples. O último que eu queria para vocês lembrar hoje era a fração molar. Eu já fiz exercícios disso. Como é uma fração molar? Aqui eu estou chamando aqui de X, né? A fração molar seria, eu tenho A, B e C e D. Vamos supor que eu tenho 4 componentes em um só pacote. E eu quero a fração molar de C. Então, eu tenho que colocar as mols de C sobre as mols totais do sistema, que seria mol de A, mol de B, mais mol de C, mais mol de D. Isso eu já fiz, tá? Só para você ficar ligado que esta seria a equação. Certo? Beleza, então eu quero eu quero fração molar de D. Mesma coisa. Aqui D, então, isso seria aqui X de C, né? Se eu quero de D, então X de D seria igual a N. Aqui J agora seria D. Opa. J seria D agora. Então, simplesmente mol de D seria igual a mol de A mais mol de B mais mol de C mais mol de D. Certo? E fechou. Não tem muito mistério. Se eu vou fazer a fração, isso já ficou claro ali dos exemplos que eu fiz no início, né? Agora, se eu vou fazer fração, eu vou fazer fração em peso, né?
fração mássica. Simplesmente eu vou ter agora as mesmas coisas, mas em massa, que eu já também fiz esse exemplo, né? Que é interessante aqui, olha só que esta fração molar, como eu falei, sempre tem que somar 1. Se eu faço as frações aqui de todos eles, a fração de A mais a fração de B mais a fração de C mais a fração de D, ela tem que ser igual a 1. Isso a gente também já falou por quê, né? Porque a gente tem, isso seria um equivalente a que fosse o 100%. A gente só tem 1. O sistema como um tal é 1, e as frações são parte desse sistema. Então, a soma de todas elas vai ser 1 por definição. Então, é bem simples, tá? Mas é fração, não há mols totais, tá? Isso aqui é diferente. Mols totais é diferente. Esta seria a soma das frações, não a soma das mols. Soma das frações. Agora, aqui na parte de massa é idêntico. Se eu quero, eu tenho A, B, C e D. Se eu quero a fração em massa de B, então eu coloco a massa de B, a fração, a fração mássica de B, silêncio, desculpa que meu cachorro está aqui latindo. Aqui seria a massa de B sobre massa do sistema. Massa do sistema seria o quê? Massa de A, massa de B, massa de C, mais massa de D. Certo? E ali você já tem a fração de B. Agora, se você vai obter todas elas, a soma também vai dar 1, tá? Então, por exemplo, não, eu não gostei de B, professor, eu gosto de A. A é minha letra favorita, poderia fazer com A? Posso fazer com A. Simplesmente, a fração de A mássica seria a quantidade de massa de A sobre massa de A mais massa de B mais massa de C mais massa de D. Certo? Então, essas seriam as frações mássicas. Agora, como eu posso converter para fração molar a fração mássica? Pelo peso molecular, certo? O peso molecular é o que eu posso fazer. O peso molecular sempre ele está em, por exemplo, em gramas por mol, quilogramas por quilomol. Então, veja só que se eu uso esse, aqui coloquei só M, mais a massa seria igual a as mols vezes aquele peso molecular, né? Molecular weight, por isso coloquei NW. Então, se eu tenho, por exemplo, esse aqui, essa equação, eu simplesmente poderia dizer que isso aqui seria equivalente a N vezes MW mais DJ. E isso aqui seria NJMWJ, certo? Eu poderia converter assim, simplesmente, olha só que foi a mesma coisa que eu fiz aqui, o que está aqui, e eu simplesmente poderia converter de fração mássica usando estas equações aqui, que são bem simples, tá? Você poderia usar essas equações ou poderia fazer mais fácil. No lugar de usar estas equações, que são bem simples de obter, tá? Simplesmente o que fiz aqui. Aqui foi substituindo usando mol vezes por peso molecular, eu tenho massa. Aqui simplesmente, aqui dividi em cima e embaixo por NT. Então, veja só que aqui NT, você simplesmente, esse aqui seria o quê? Esse aqui seria a fração J, e isso aqui seria a fração J também, a fração I, né? Porque aqui está a I. Então, se você está na fração I, simplesmente você vai obter isso aqui. M vezes a fração I, J sobre a fração I vezes massa. Isso aqui é simples de fazer, mas normalmente o pessoal se complica muito fazendo isso, e às vezes é mais fácil a gente aproveitar que essas são variáveis, que essas frações são variáveis intensivas, e a gente simplesmente usa uma quantidade de sistema para a gente conseguir fazer essa conversão mais fácil. Então, como a gente faz?
simplesmente a gente usa uma base de cálculo. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Então, eu já coloquei esse exemplo também, todo está no Moodle, tá? Então, vamos converter estas frações, eu tenho essas frações, eu tenho em termos de fração mássica, e eu quero fazê-las em base seca. Base seca que significa que eu vou tirar a água que está lá. Por que se faz isso? Às vezes a gente coleta gases, e para coletar gases, às vezes a gente coloca em água para a gente coletar eles mais facilmente, né? Então, a fração de água que está lá pode ser que não seja a quantidade de vapor de água que está no gás. Então, a gente pode fazer análise, mas a gente pode simplesmente fazer análise, por exemplo, sem água. Mas você pode fazer com água. Isso é simplesmente um exemplo, tá? Eu poderia até fazer com água. Vamos fazer com água e sem água, não tem problema. Mas olha só, a gente tem esta composição e, então, a gente tem estas frações, tá? E a gente tem este peso molecular de cada um, CO2 44, CH4 16, porque este aqui é 12 e este aqui é cada um 1, tá? Então, como a gente poderia converter, simplesmente, aqui rapidamente? A gente pode escolher, se isto é fração em mol, simplesmente eu posso escolher uma quantidade em mol qualquer. Qual é mais fácil? Você pode escolher qualquer base de cálculo, porque se é uma fração e você quer passar de fração molar a fração mássica, você poderia simplesmente usar qualquer quantidade em mol que vai funcionar, porque lembra que são propriedades intensivas. Só que você usa qualquer quantidade para fazer a conversão. Ai, professor, eu gosto do número 666 porque me traz sorte. Beleza, pode usar 666. Mas a ideia é que você use um número que seja fácil de usar, tá? Pode ser 100, que seria o mais conveniente. Então, por exemplo, aqui no meu exemplo eu usei 100 mol, tá? Então, se eu tenho 100 mol, simplesmente eu fiz uma tabelinha aqui. Quantas mol eu vou obter? Simplesmente eu fiz o seguinte. Eu tenho aqui, isso aqui vai ser 100, quanto seria? 1, 2, seria 1.5. Isso aqui vezes 100 seria 82. Isso aqui vezes 100 seria 0.4. E esse aqui vezes 100 seria 12.5. Esse foi o que ficou aqui. Tá? E no meu total eu tenho 100%. Agora eu quero fazer isso base seca. Tudo bem. Isso só foi por fazer um exemplo. Eu poderia tirar, sei lá, você, por exemplo, pode fazer uma conta, aquele suco que a gente fez no início, aquele suco de laranja, de uva, você pode dizer, olha, eu gostaria de fazer o balanço, mas eu quero o balanço livre de sólidos, porque eu vou tirar os sólidos ou eu vou cobrar pelo líquido, não vou cobrar pelos sólidos. Eu gostaria de saber qual é a composição sem esses sólidos lá. Então, você pode tirar simplesmente fazendo análise e tirando da sua conta. Como você faz aqui? Aqui simplesmente coloquei o total do sistema como se não tivesse água, ou seja, seria 100 menos 87.5. Daí, esse aqui vai somar 1, sem água. Se eu não tivesse feito base seca, eu posso fazer com todo ele, tá? Era só um exemplo. É só um exemplo. Agora, simplesmente, como a equação ensina lá, passo a massa simplesmente colocando o peso molecular, ou seja, por exemplo, neste caso, qual era o peso molecular? Aqui era 44 no caso, né? Então, aqui coloquei 1.5 vezes 44, dá 66. E assim fiz em toda a tabelinha. E uma vez que eu fiz toda a tabelinha, eu vou colocar o peso como? Simplesmente vou somar todo o que estava aqui. Esta aqui seria a mesma fração, esta seria a fração em base seca, e aqui estou botando todas as frações em massa. Tá? Então, simplesmente aqui as frações em massa, eu não coloquei ali especificamente que deveria tirar água para isso, simplesmente aqui eu queria fazer primeiro uma análise para você perceber que dá para tirar algum dos componentes, tá? Mas eu passei todo isso aqui que está em mol para massa, e simplesmente que foi? Eu vou somar todo agora eu tenho as massas, né? Eu vou simplesmente aplicar a fórmula. A fórmula que, se eu quero a fração de CO2,
simplesmente seria 66, que é a massa de CO2, sobre o total, que é 1.723. E aqui eu tenho minha fração, tá? Aqui tenho a fração de cada um deles. E fechou. E a soma deles dá 1. Então, veja só que eu não tenho que aprender forma nenhuma. Eu posso usar uma base de cálculo e eu simplesmente posso passar de um para o outro. Ai, professor, mas que chato, porque a gente não usa só massa. Porque quando a gente trabalha com... a gente trabalha no laboratório, a gente precisa fazer reações às vezes, e essas reações ou em uma proporção estequiométrica que vem orientada pela quantidade em mol que a gente tem, né? A gente não pode trabalhar só em mol, então seria melhor? Não pode. No laboratório a gente normalmente não pesa a mol, a gente pesa em gramas. E a gente faz rotinariamente, tanto em processos como no laboratório, como na indústria, você vai usar tanto quantidades mássicas como quantidades molares, tá? Ou volumétricas, você vai ter que fazer intercambiar entre elas, porque vai ser mais fácil, tá? Se você tem uma fração mássica e precisa passar para uma volumétrica, você precisa de densidade, e assim por diante, tá? Então, tudo isso vai atrelado. Isso foi todo por hoje. Tem alguma pergunta? Hoje foi bem extensa, porque eu fiz vários exemplos, tá? Mas eu acho que ficou até tranquilo. Não sei se tem alguma dúvida. As dúvidas vão surgir ali fazendo os exercícios, eu acho. Eu vou colocar alguns só, parecidos com esses que ficaram aqui, para que você tente fazer. Imagino, sem dúvidas, por enquanto, beleza. Eu sei que tudo pode estar ok agora, mas quando comece a fazer, você vai aparecer dúvidas. Então, uma coisa que eu acho bacana, eu deixei esses slides lá já no Moodle, e eu vou tentar colocar o vídeo, como vocês sabem, eu tenho que renderizar ele, fazer um monte de coisa, e esse processo normalmente leva um dia. Eu tenho outro computador para fazer isso dedicado, porque ele fica ali fazendo mais ou menos uma tarde editando o vídeo, tá? Então, eu vou colocar, acho que amanhã, e eu vou colocar o ler também mais tarde ou amanhã, tá? Alguma dúvida? Todos felizes? Todos na paz? Tudo ok? Beleza. Bom, gente, então, obrigado. Meu cachorro aqui está endemoniado, não sei porquê, hoje está bravo. Então, então a gente se fala. Tchau, tchau, espero que tenham gostado da aula. Se qualquer coisa também me avisam, tá? Se está indo muito rápido, se está muito conteúdo, eu estou tentando trazer pouca coisa de cada vez para que seja mais fácil de vocês trabalharem e entenderem os conceitos passo a passo. Na próxima aula, a gente vai começar com um pouco aplicando os processos já. Beleza? Beleza. Tchau, tchau, gente. Abraço.